Graça e paz a todos. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esse assunto aqui, que é a tentação no deserto, né? E a gente vai falar sobre isso aqui em uma visão trazendo para a sua vida, né? Porque as escrituras, elas servem para isso, para você analisar e ver o espelho seu ali, né? Você vai ver, você vai ler aquela palavra e vai ver como aquela palavra está se referindo à sua vida. Qual parte da sua vida se encaixa ali naquela palavra. Então, essa passagem aqui da tentação, se você analisar ela com outros olhos, você vai ver que realmente tem muito a ver com a sua vida, muito a ver com o que é oferecido a você, ou melhor, com o que foi oferecido a você. Então, antes de começar aqui, eu quero avisar que todos os links aqui estão na descrição. O link para o curso Toque do Criador, o que vi depois do raio, o link para o nosso Telegram e também o link para você se tornar membro do canal. Você pode se tornar membro tanto aqui pelo próprio YouTube, ou você pode também clicar no link da descrição e se tornar membro por lá também. Então, vamos iniciar aqui. Vou começar lendo aqui logo essa passagem. Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11. A tentação de Jesus no deserto. Então foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és mesmo o filho de Iarro, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Iarro. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Iarro, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Iarro. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Iarro adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Então, essa passagem aqui, ó, se você analisar, isso aqui você vai entender mais para frente. Mas ele está sempre, Jesus sempre está falando, está escrito, está escrito. A cada investida do diabo, Jesus fala, está escrito. Por quê? Porque a palavra é a verdade, porque a palavra que está escrita é a palavra do Criador. Então ele segue os preceitos do Criador e é por isso que ele menciona as Escrituras. Entendeu? E durante a sua vida você precisa fazer isso também. E você vai entender aqui, ó. Quer ver? Vamos iniciar aqui. A tentação, ego, matéria e a fidelidade à palavra. Podemos entender a tentação como um confronto entre duas dimensões, a voz do Criador e a sedução daquilo que é visível, imediato e material. Desde o princípio, esse padrão já aparece. No Éden, a sedução pelo conhecimento e pela aparência. Em Gênesis, Adão e Eva foram tentados através daquilo que os olhos podiam ver e desejar. Viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Gênesis capítulo 3, versículo 6. O fruto representava, mais do que alimento, representava independência de Iarro, definição própria do bem e do mal, elevação da própria vontade. Eles escolheram seguir a percepção e o desejo, ao invés da palavra de Iarro. Aqui, na verdade, a percepção, né, é a questão da visão. Como eu sempre falo aqui, que eles substituíram, eles trocaram a percepção verdadeira, que era pelo ouvir, pela percepção de terceira dimensão, que é aquela que contempla a imagem já formada. Então, quando eles comeram do fruto, eles tiveram o centro da percepção trocado, e agora passou a ser os olhos, a visão. Tá entendendo? Então, quando o diabo oferece algo a Jesus, né, ou dá uma ordem a Jesus, e Jesus fala, está escrito, o que ele quer dizer ali, ó, o que Cristo quer dizer? O diabo fala, se és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Cristo fala, está escrito. Ele quer dizer assim, ó, eu ando pelo ouvir. Eu não estou preso à percepção da visão, Satanás. Eu não me iludo pela visão, mas eu continuo crendo e seguindo as ordens do meu Pai, seguindo a palavra do meu Pai. Entendeu? Por isso que ele fala, está escrito. E como que eu posso trazer isso para a sua vida? Vamos fazer uma analogia aqui. Se você recebe um diagnóstico de uma doença,
Lembre-se que está escrito que ele levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade. Entendeu? Toda maldição e toda enfermidade ele levou sobre ele. Então isso não existe mais em sua vida. Se você usar a palavra, você supera esse diagnóstico. Você supera essa situação que você está passando. Essa escassez. Você supera essa tristeza. Porque está escrito que nós somos mais que vencedores. Assim também, quando o pecado se apresentar, nós também deveríamos falar, está escrito. Assim como Cristo fez. Entendeu? No deserto, a tentação pela matéria e pela autoafirmação. No Evangelho de Mateus, Jesus enfrenta o mesmo padrão, porém em um nível mais profundo. O diabo tenta levá-lo a agir com base em necessidade física, transformar a pedra em pão, validação da identidade, se és filho de Deus, né? Ele queria que Jesus provasse que era filho de Deus, e o poder do domínio material. Ou seja, uma tentativa de fazê-lo agir a partir do ego, da necessidade de provar, controlar e satisfazer a si mesmo. Entendeu? O que acontece aqui? O que é o ego? É você tentar preservar a sua própria imagem. É isso que acontece. Nós estamos o tempo todo querendo preservar a nossa própria imagem. Entendeu? Mas Cristo, ele tem identidade e ele sabia quem ele era. E ele não precisava provar nada, porque ele era humilde e porque ele queria seguir as ordens do Pai. Então, se o Pai queria que ele permanecesse humilde e fizesse apenas o que o Pai mandou, né, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahweh. Está entendendo como é que funciona? Já você tem ego. Você muitas vezes quer se provar para as pessoas. Você quer assumir uma personalidade que não é você. Você quer parecer uma pessoa correta perante a sociedade. Entendeu? Você quer agradar todo mundo. Isso é o ego. Você não reconhece que você depende totalmente do Pai. Você quer seguir a sua vida conforme o seu próprio esforço, conforme a sua própria capacidade, que na verdade não é nenhuma. Porque até quando você abre o olho, já é o Criador quem está te permitindo fazer isso. É o Verbo quem está te dando a vida mais uma vez. Só que você não quer depender dele. Você quer seguir conforme suas próprias vontades. Nós, seres humanos, somos assim. Esse é o ego. Tá entendendo? Então Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahweh. Mateus capítulo 4, versículo 4. Diferente de Adão, Jesus não se submete à matéria, nem à necessidade de provar quem é. Ele escolhe permanecer na palavra da verdade. Tá vendo? Ele não precisa se provar. É igual você. Você é filho do Criador. Você não precisa se provar para ninguém. A sua condição, a sua situação aqui na Terra não dita quem você é. Tá entendendo? O fato de Jesus estar com fome no deserto não dita quem ele é. Ele não se identificou com aquilo, porque ele não era a fome. Ele não era a fadiga. Imagine você 40 dias no deserto com fome, sem comer nada, o sol quente, fervendo sobre a cabeça. Então imagine a fadiga. Mas ele sabia que aquilo não ditava quem ele era. Entendeu? E ele foi direcionado ao deserto pelo Espírito. Lembra que lá no primeiro versículo fala assim, ó, então foi Jesus conduzido ao deserto pelo Espírito, pelo Pai, né? Então ele estava seguindo uma ordem, né? E ele não poderia comer. E ele não precisava se provar para ninguém, muito menos para Satanás. Então ele sabia quem ele era. E assim é você. Entendeu? Você não precisa fingir ter uma realidade que não é você. Você tem que saber quem você é e viver feliz com o que você possui, mas sendo feliz a qualquer situação. E tudo será acrescentado, né? Buscar primeiro o reino dos céus e tudo vos será acrescentado. Tá entendendo? É por isso que depois que ele termina o jejum, pode ver que quando ele volta, ele começa a curar. E ele fala, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O contraste, Adão versus Cristo. Adão escolheu o que viu. Cristo escolheu o que Yahweh disse. Adão buscou se tornar algo. Cristo já sabia quem era. Adão cedeu ao deserto. Cristo permaneceu na obediência. Cristo, como está escrito lá, né, que sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, né, assumindo forma de servo. Entendeu o que Cristo fez? Olha o que está escrito. Sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Ele. E nós, que não somos Ele, tentamos ser os deuses das nossas próprias vidas. Está entendendo o contraste? Está entendendo a diferença qual é? Entendendo a queda do primeiro homem e o segundo homem, que é Cristo, né, que é espírito vivificante? Não é isso?
Então, o que acontece? Existe um padrão, né? Uma mentira. Que às vezes as pessoas perguntam assim: por que que Deus está fazendo isso comigo? Por que que eu estou passando por isso? Né? Será que Deus não me ama? Lembre-se que lá no Éden, quem se afastou do Pai não foi o Pai que se afastou de Adão nem de Eva. Foram eles que se afastaram. Foram eles que escolheram andar por vista. Foram eles que foram desobedientes e perceberam sua nudez, perderam a glória, né? Adquiriram carne e se esconderam do Pai. Entendeu? Foram eles que fizeram isso. Não foi o Pai que puniu eles nem nada. Foi a própria mente deles que decaiu por conta da desobediência. Tá entendendo como é que funciona? E é isso que nós fazemos todos os dias. Sobre o ego e a preservação da própria vida. Cristo ensina um princípio essencial no Evangelho de Mateus. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus capítulo 16, versículo 25. Isso vai além da morte física. Fala sobre abrir mão da autopreservação, renunciar à necessidade de controlar a própria imagem, abandonar o ego como centro da vida. Cristo não sucumbiu à tentação porque não estava tentando preservar uma imagem ou provar a identidade. Ele vivia em plena dependência do Pai. Tá vendo? Ele não queria preservar imagem nenhuma. Ele queria glorificar a imagem do Pai e não a dele. Entendeu? Então, aquela parte que fala, acabei de ler aqui, ó, cadê? Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, não é só a questão da morte física, mas está se falando também do ego, de você vencer seu ego. Porque toda vez que você quer preservar sua imagem carnal, toda vez que você quer ser alguém na matéria, né, ser grande aqui nesse mundo, você está preservando a sua vida, não é isso? Preservando a imagem do seu eu digital. Compreendeu? É o mesmo que você... é o que acontece hoje nas redes sociais. A pessoa, ela tem uma vida real, né? E ela entra na rede social, ela cria um perfil ali, e ela tem que manter aquela imagem naquele perfil. Mas aquele perfil não é ela, aquele perfil digital. Ali é um eu digital, né, na verdade. Entendeu? Só que ela quer preservar aquela imagem. E é o mesmo que nós fazemos. Porque nós somos espírito, né? E nós queremos preservar a nossa imagem carnal. E esquecemos que não somos daqui. Esquecemos que esse mundo é passageiro. Então, aqui, ó. No Éden, o fruto oferecido foi o conhecimento independente de Yahweh. No deserto, o fruto oferecido foi a matéria, o poder e a autoafirmação. Então você vê que ali, né, enquanto Cristo estava com fome, ele ofereceu o pão. Ofereceu não, né? Pediu que Cristo, né, se fosse realmente filho do Pai, filho de Yahweh, transformasse a pedra em pão. Mas Cristo falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahweh. E isso aqui é interessante porque assim, ó, se a palavra de Yahweh é a escritura, né? E a escritura fala que você é mais que vencedor. E a escritura fala que você tem que profetizar a palavra dele. Entendeu? E é assim que você viverá, baseado na palavra. E aí depois, o diabo ele oferece para Jesus todos os reinos do mundo, né? Mas como que ele vai oferecer algo, sendo que esse mundo aqui nem real não é, e quem criou tudo aqui foi a palavra? Como que ele vai oferecer algo para o próprio dono? Entendeu? Então Cristo não se iludiu. Cristo não é como nós. Ele não ficou preso à percepção da visão, porque ele sabia quem era. Ele sabia que o mundo é criado pela palavra, ou seja, por ele mesmo. Então ali, você vê que Cristo teve submissão total ao Pai, né? E depois, no último versículo, fala assim, ó, e os anjos o serviram. Então ele estava fazendo a viagem pelo mundo espiritual, entendeu? E ele buscou o alimento dos anjos, espiritual, né? Não é matéria. Porque um jejum de 40 dias, ele estava se desfazendo do corpo físico. E aí, quando ele passa por esse teste de obediência, você vê que ele foi totalmente obediente ao Criador, seguiu a palavra, seguiu a verdade, ele volta e fala, se eu não me engano é Mateus capítulo 4, versículo 17, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Entendeu? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Lembra que fala lá, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Você vê que quando Cristo voltou desse jejum, né, e ele fala, os anjos o serviram, ele volta e ele começa a curar todo mundo. Ele começa a fazer os milagres. Entendeu? Só que antes disso, o que ele teve? Ele teve obediência ao Criador. Ele buscou seguir
as leis dele, a palavra dele. Ou seja, ele buscou o reino dos céus e a sua justiça. Então todo o poder foi entregue a Cristo. Entendeu? Porque ele é a própria palavra, não é isso? Então, se você realmente usar a palavra, se você for obediente ao Criador, né? Que isso é buscar o reino dos céus e a sua justiça. Você profetizar para transformar a sua alma pela verdade daquilo que você já é no Espírito. Entendeu? Buscar o reino dos céus não é seu esforço próprio, porque o reino dos céus não é uma localização, ele está dentro de vós. Ele não falou: o reino dos céus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então, tem que haver uma transformação na sua consciência, na sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Foi assim que Paulo falou. Eu já estou cansado de falar aqui. Então, quando realmente você renovar a mente para a verdade daquilo que já foi feito em seu espírito, quando você confessou o Messias como seu Salvador, né, quando você realmente entender isso, quebrar o ego e receber o reino dos céus dentro de você, aí realmente tudo será acrescentado. Saúde, paz, alegria, todos os frutos do Espírito, né? Que é longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paz, amor, alegria, fidelidade. Todos os frutos do Espírito realmente estarão em sua vida, entendeu? Então, você tem que analisar que isso aqui chega a ser repetitivo, mas eu sei que eu preciso repetir, porque senão você retorna para o mesmo padrão antigo. A realidade que você enxerga não é real. Traga a prosperidade, traga a felicidade plena, traga a saúde perfeita para a sua vida usando a palavra, mas não com seu coração nas coisas materiais, entendendo que o mundo material é sombra do espiritual e que tudo é construído lá primeiro. Então, quebre o ego, dependa totalmente do Pai, dependa totalmente da palavra. Não se baseie em você mesmo. Não meça as coisas como impossíveis, porque o impossível é para o ser humano, é para a percepção da visão. Mas para o Criador, que é a palavra, tudo é possível. E as pessoas até falam isso: para o Criador tudo é possível. Só que as palavras dela não permitem que essa verdade haja sobre suas vidas, porque falam com língua carnal. Entendeu? Então é isso. Esse foi o vídeo. Peço que se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem para que realmente as pessoas tenham esse conhecimento, né? Esse entendimento da palavra do Criador. Então compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra, tá? Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês e até o próximo.